Oi! Oiê! Oi, senhora. Tiveram aula antes da minha? Tivemos Do quê? inglês. Ah, inglês. A gente vai corrigir história, senhora, ou vai corrigir geografia? História. Oi, senhora. Oiê! Tudo bem? Tudo bem? Oi, Pro. Tava com saudade. Oi, Gabi. Também tava com saudade de vocês. Como foi o fim de semana? Oi, Pro. Bem. Oi! Foi ótimo esse fim de semana. Oi! Ah, que bom. Pra mim foi um dos melhores. Verdade? Por quê? Ah, várias notícias, senhora. Verdade? Olha! Vai compartilhar ou não? Tudo bem, já entendi. Importante que teve várias notícias boas. Outra hora você me conta. Vamos lá, já vi que já entrou bastante, já estamos em 13. Então, Ana Carolina. Tá aí. Ana Luísa tá aí. Ana Luísa. Aqui. Cadê? Mostra aí. Deixa eu ver vocês. Depois vocês digam. Aqui. Arthur, Aqui. Eduarda. Olha, eu não estou conseguindo te ouvir. Eu não sei se você está me ouvindo. Tô ouvindo, Isa. Não. Tá? Estou te ouvindo. Eduarda. A hora que a Eduarda entrar, vocês me avisam. Tá? Tá. Ela sempre participa. Eduardo. Aqui. Enzo. Eu. Gabriel. Eu. É o Vidote, né? O Arnel aí? Não. Não. Pro, Ornelas não foi nenhuma live, eu acho. Não. O Gouveia também não está. A Helena. Senhora, ele só participou daquelas lives antigas do YouTube. Helena, se ela entrar, vocês me avisam. Isabela tá aí. Luísa tá aí. Matheus Guerra. Aqui. Matheus Henrique. Nicolas tá aí. Aqui. Senhora. Tá aí. Pedro. Rafa. Tá. Vou mandar mensagem pro Rafa. Né? Ô, Pro, eu mando. Manda alguém, isso, por favor. Rafa. A live tá começando, beleza? Raul. O Raul tá aí, né? Eu vi ele aí. Ô, Rafa, a live tá começando, beleza? Ali. Entra aí. Tá ali o Carlinhos. Raul, tô vendo. A Sofia. Cadê a Sofia Maria? Vou mandar Sofia não tá. E o Davi. Davi. O Davi tá. Quem é essa gatinha aí atrás, Davi? É sua irmã? E a prima? Sua prima. Oi, prima do Davi. Foi embora, saiu correndo, fugiu. Gente, ó, vamos lá. Nossa aula de hoje é história, mas antes de começar a aula, eu gostaria de parabenizar vocês pelo comprometimento, pela dedicação, pelo esforço. Nós finalizamos as 4 primeiras semanas das nossas aulas. Eu sei que foi um desafio para vocês também, né? De uma hora para outra, estudar de uma maneira completamente diferente, se dedicar de um jeito completamente diferente, entrar numa rotina diferente. E eu estou muito, muito feliz pelo
comprometimento de vocês. Estendam isso para a família de vocês, para os seus pais, para os seus responsáveis, por aqueles que estiveram com vocês aí nessas 4 semanas, ao longo dessas 4 semanas, para que vocês conseguissem desenvolver um bom estudo, tá? Essa semana ainda, vou estar colocando as notas no Galileu. Ai, Pro, eu não fui muito bem, eu não fui como gostaria. Não fique triste, não fique preocupado. Por quê? Nós temos ainda bastante coisa pela frente. Nós estamos finalizando a primeira parte de 3. Então, são 3 partes, nós estamos finalizando uma. Nós temos 2 partes ainda, tá bom? Tem a oportunidade de melhorar. Quer dizer que o segundo bimestre acabou praticamente? Não, ele acabou P1, sabe quando era P1? Sim. Então, é como se nós estivéssemos entrando na P2 agora. Só que nós vamos ter 3, nós vamos ter P1, P2, P3. Preciso falar do livro não tá turma, amanhã eu falo. Professora, eu já fiz a prova do livro. Eu também. Geografia, Já? artes e ciências. Que isso, gente? Eu não... Eu já fiz o do livro. Eu só fiz geografia e inglês. Por isso que eu tô aqui, ó, elogiando, parabenizando, porque vocês são maravilhosos. Mas para quem não fez, não precisa sair correndo, desesperado. Mãe do céu, eu tenho que fazer. Não, vai ficar disponível as 4 semanas para vocês, tá? A prova do livro tá Vai onde? ficar 4 semanas lá, senhora, para fazer? Vai ficar 4 semanas lá. Tá bom? Professora, Fazer uma Já prova, fez senhora. a Um mês pra fazer Oi, uma prova. fala, Isa. a prova do livro tá onde? Modo. Daqui a pouco a gente abre aqui, olha, Isa, porque eu não sei ainda. Eu acho que tá em português. Não é. Apareceu o Rafael, ainda bem, né? Lembrou da aula. É. Gabriel. Então, continuando aqui, elogiando vocês, tá? Que eu tô muito feliz pelo resultado. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre história. Vamos lá. Vamos começar a espelhar a tela na primeira semana aqui. Quem lembra dessa primeira aula que vocês tinham que observar essa imagem? Eu. Na verdade, não. Tá aparecendo Sobre para a vocês? cultura, senhora, para depois entrar nos egípcios. Sim. Isso. Lembro. Aí vocês tinham que escolher uma figura ou algumas figuras e preencher na apostila. Todo mundo fez? Não Eu lembro. fiz. Não lembra? Dá uma olhadinha aí. Pega a apostila e dá uma espiadinha lá no comecinho. Página Ó, 100. página 134. Tá aqui, senhora, eu fiz. O que vocês iriam escolher uma figura e colocar assim, né? O que cada um representa, né? A nossa bandeira, a representação deles. Certo? Certo, ok. Né? O que significa o Cristo Redentor? Eu fiz. Muito bem. Agora, gente, acompanha a Capro aqui. Voltei. Sobre diversidade cultural. Então, nós aprendemos em diversidade cultural que diversidade cultural ela se refere aos costumes de uma sociedade, tá? Aos diferentes costumes de uma sociedade, a sua religião, a sua culinária, a sua vestimenta, enfim. É importante vocês entenderem esse contexto de diversidade cultural, porque nós vamos falar sobre alguns dos primeiros povos, os povos antigos. Tá? Antes de nós termos a grande revolução, que foi a agricultura, os povos eram os Nômades. Muito bem. Eram os nômades que ficavam andando para lá, para cá, para lá, para cá. Bom, a partir da hora que eles chegaram próximo de rios, começaram a plantar, começaram a colher, começaram a domesticar animais. Então, Viraram sedentários. viraram sedentários e começou a desenvolver ali uma sociedade, tá? E essa sociedade
Então, nós falamos que eles desenvolveram costumes e cada um começou a ter a sua particularidade, tá? Bom, outra coisa importante para a gente falar desse texto é de que como que a gente adquire cultura, né? Como que a gente adquire isso? Através dos povos dos mais velhos, da convivência em sociedade, certo? Bom, outro ponto importante desse texto é falarmos que, na verdade... Oi. Eu sei que não tem nada a ver com contexto, mas de geografia, quando você mandou a lição 1, você já não tinha mandado ela? Eu tenho que olhar lá no... Agendido. Pode ser que eu tenha mandado 2 vezes, eu não duvido. Tá? Porque tinha bastante coisa para se organizar no semestre, no bimestre. Mas voltando aqui, então. É importante vocês saberem... Pessoal, vocês estão comigo ou vocês estão dispersos? Professora, eu tô com você. Você perguntou como que se adquire cultura. Quem mais tá com a pro aí, que tá prestando atenção em mim? Eu. Ótimo. Ótimo. Gente, agora não é hora de ficar pensando no que vai brincar depois da live, tá? Rapidinho, vocês vão ver que a hora vai passar muito rápido. A hora que eu falar, gente, chegamos no final, você vai falar, meu Deus, já acabou. Então, fica com a pro, tá bom? Outro ponto muito, muito importante para a gente falar aqui é que a religião e o Estado, eles estavam relacionados diretamente, tá? Então, eles estavam juntos. Era com o outro, é diferente de hoje. Hoje o Estado, ele é chamado de laico, ele é considerado laico. O que é isso, professora? Laico. Isso quer dizer que o Estado não vai interferir na sua religião, na sua crença, naquilo que você acredita, certo? Por isso que nós temos que respeitar todas, porque cada um vai ter as suas crenças. Tá? Mas antigamente não era assim. Era Estado e religião junto, era muito forte, muito. Tipo, você mora num lugar, você tem que ser dessa religião. Sim, porque você está inserido naquele costume. Os egípcios, eles tinham que acreditar nos deuses que eles eram ensinados. Porque senão ele não seria um egípcio verdadeiro, ele seria um egípcio assim. Humano. Né? Não, já. Coisa mais chata. Oi, Lu. Coisa mais chata. O quê? Isso daí que você acabou de falar, pronto. Dos egípcios? Ele não seria... Se ele vivesse na sociedade dele, que todo mundo acreditava em vários deuses, no Osíris, no Ra, no Anubis, não sei o quê, e ele vivesse lá e falasse, eu não acredito em nada disso, Morre. ele não seria um egípcio, assim, muito egípcio, entendeu? Ele, tipo, meio assim... Fanático. Em que ele acreditava, então? Então, pois é, né? Não tem como a gente saber. Mas aqui, voltando. Aí nós finalizamos, a primeira aula foi só isso, foi falar só da diversidade. Aí nós fomos para a segunda semana. Eu já dei essa aula para vocês, que eu lembro, dos egípcios. Já, pronto. Bom, o que eu vou destacar dessa aula para vocês? Muito importante. Gravem isso, que a África é considerado o berço da humanidade. É um continente com grande diversidade cultural e cada um dos seus 57 países tem línguas e costumes próprios. Então, olha só que interessante aí, né? A África, lembra, tudo começou lá, na África. Os primeiros povos, as primeiras pessoas, as primeiras civilizações veio de lá, tá? Temos registros históricos, por isso que é considerado o berço da humanidade. Bom, outro ponto importante é que o Egito, ele tinha um rio principal. Quem lembra o nome desse rio?
O Rio Nilo. 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 Muito bem. Parabéns. Então, tinha lá o Rio. Aqui nós temos a estrutura, como que eles eram, como que é a estrutura da sociedade egípcia. Todos os deuses que eles acreditavam. Aqui nós temos algumas fotos de construções. Pai. Não vou demorar muito nessa parte, porque nós já estudamos. Tá? Aqui só- Mesopotâmia. Isso. Bom, aí nós tivemos as atividades que nós já fizemos. Ótimo. Então, de pontos importantes dos egípcios é vocês saberem que a África é considerado o berço da humanidade, tá? Que de lá que vieram todos os outros povos, começou as coisas ali acontecerem. Que o Egito, ele vivia então, eles viviam ao lado do Rio Nilo, certo? E vamos para a terceira aula, que é a Mesopotâmia, né? Nós vamos ficar um pouquinho mais. É que não teve atividade, né? Não, vai vir depois dos gregos, as atividades. Grego-romano. Só que aí, assim, para fazer as atividades que vierem depois dos gregos, pode ser que vocês precisem voltar um pouquinho na matéria anterior. A aula dos gregos, ela é um pouquinho extensa, ela é maior. Então, vamos lá. Tutorial dessa semana? Não, essa semana passada, vocês fizeram geografia ou história? Geografia. Semana História. passada não teve geografia. Ah, então não é dessa semana, é da outra. Semana de geografia. Tá? Então vamos falar da Mesopotâmia. Bom, Mesopotâmia tá aqui. A Mesopotâmia, vamos olhar no mapa, não vamos nem ficar lendo aqui, porque se a gente visualizar é melhor. Ó, nós temos aí. Esse amarelinho, vocês estão vendo? Sim. Ótimo. Então, nós temos aqui a África, tá vendo? Aqui, ó, continente africano, tá? E por que aqui tem Império Persa? Porque era o império que governava naquele período. E a Mesopotâmia é esse amarelinho que tá aqui, ó. Alguém sabe me dizer o que é esse risquinho fininho de azul? São os rios. Nilo. São os rios, não são, Sora? São os rios Tigre e Eufrates. Tá? Vamos ver melhor. Nesse mapa dá para gente ver bem legal. Olha só. Conseguem perceber que de um lado nós temos o Egito? O Egito de onde? Hã? O Egito está perto de onde? Rio Nilo. Mar Mediterrâneo. O Rio Nilo passa pelo Egito, mas o que mais que está perto do Egito? Olhem aí. Mar Vermelho. O Mar Vermelho e o Mar Mediterrâneo. Isso. Então, nós temos aqui o Egito. O Egito. Nós O não deserto da Síria. a sociedade egípcia. Agora que nós já aprendemos a sociedade egípcia, como eles viviam, o que eles acreditavam, como que eles viviam, a cultura deles, nós vamos lá do outro lado, na Mesopotâmia. Tá vendo aqui a Mesopotâmia? Yes. Ela fica bem no meio aqui do Rio Tigre, que é essa linha azul que vocês estão vendo, e do Rio Eufrates, que é essa linha que vocês estão vendo. Olha o desenho no mapa, não é o mesmo desse daqui, gente? Sim. É o mesmo, porque é o mesmo lugar. A única coisa que a Mesopotâmia, nesse mapa aqui, está escrito bem no meio dela. E essa daqui está escrito um pouco antes. Mas a Mesopotâmia está aqui. Tá? É todo esse pedaço aqui. Bom, então, tinha povos morando no Egito. E tinha povos morando na... Mesopotâmia. Eram os mesmos. Mesopotâmia.
eram os mesmos povos? Não. 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 Imaginem comigo que o ser humano ele tem rodinha no pé, então ele não vai ficar todo mundo no mesmo lugar. Eles vão ficar em lugares diferentes. Entendeu? Então ficou uma galerinha lá no Egito e formou-se a sociedade egípcia, foi uma galerinha lá para a Mesopotâmia e formou-se então 3 povos que nós vamos falar agora na Mesopotâmia, tá? Por quê? Porque as pessoas saem andando e saem formando, elas saíram caminhando, saíram desbravando o mundo e se instalaram nessas regiões. Imagina que foi assim. Era bem sucinta, tá, gente? Então, nós temos os sumérios. Antes de falar, outro ponto importante. Conseguem ver nesse mapa? Olha bem para esse mapa, Mesopotâmia, Rio Tigre, Rio Eufrates. Olha bem. Agora, olha esse mapa aqui. Conseguem perceber que o meu mouse mexe aí para vocês? Mexe. Consegue perceber aqui, ó? Ai, caramba, tirei do lugar. Conseguem perceber aqui onde eu estou colocando que aqui é a Mesopotâmia? Sim. Sim. Só que hoje ela não é mais a Mesopotâmia. Hoje É o ela Iraque. tá? Então, essa região aqui, que um dia foi a Mesopotâmia, todo esse pedaço aqui, hoje é o Iraque. Que isso? Vou arrumar aqui que eu tirei do lugar. Aqui. Interessante, né, gente? Professora, mas por que aconteceu isso? Por que era Mesopotâmia e agora é Iraque? Porque as coisas vão mudando. Nós já aprendemos que uma paisagem, ela não é fixa. Ela vai se moldando com a medida do tempo. Aí nós temos, assim, mudanças... quem lembra da matéria? Antrópicas, mudanças antrópicas. Quem lembra dessa matéria? Vai, Gabriel. Você deve lembrar. Antrópicas e que mais? Naturais? Isso. Sim, lembro. Um pouquinho só. Isso, Sora. Era, né? Era antrópica e natural? Sim. Então, nós temos as mudanças naturais da paisagem, que é aquela que Pronto, foi do terceiro, não foi? foi. Que é aquela paisagem que vai mudando com a própria força da natureza. E nós temos as antrópicas, que é tudo aquilo que o homem coloca a mão. Então, vamos imaginar aqui. Os babilônicos chegaram aqui na Mesopotâmia e começaram a construir sistema de drenagem que pega a água do rio e levam para as plantações deles. Eles interferiram na natureza? Não. Não. O rio seguiu o curso normal? Não, Sora, claro que sim. Não, porque Claro que sim. o negócio antrópico, houve uma modificação antrópica, não é isso? Isso, houve uma modificação antrópica, houve uma modificação feita pelo homem. Então, voltando aqui, só conversa, tá? Não tá na apostila esses termos que a gente já aprendeu. Então, nós temos aqui essa mudança de Mesopotâmia para Iraque, ela se deu devido a essa transformação que vai acontecendo ao longo dos anos, tá? Bom, vamos continuar olhando aqui para a Mesopotâmia. Nessa região aqui, habitaram 3 povos principais. 3 povos que nós vamos falar. Os sumérios, babilônicos e assírios. Gente, eu vou dar umas dicas para vocês, dicas de fixação. Por quê? Porque é mais fácil para quando vocês forem responder uma pergunta, vocês visualizarem isso no texto. Então, nós temos os sumérios, né? Mas os sumérios fizeram o quê na história? Os sumérios... Fizeram as barreiras. Eles fizeram um complexo sistema de controle de água. Então, tinha uma plantação lá longe do rio. Eles desenvolveram um sistema para essa água chegar lá. Verdade, você falou isso na aula. Muito bem. Então, eles foram, assim, povos muito Importantes. Exatamente. Tá? Espertos.
muito espertos. Eles desenvolveram a escrita cuneiforme, que é uma escrita por símbolos, né? Ou seja, eles eram muito inteligentes, só não mais do que vocês e do que a nossa geração, mas eles eram muito inteligentes. Olha, obrigada. E os babilônicos, o que eles criaram? Gente, Você fez, você vai sofrer. Criou um número, Babilônia. Você matou, você vai morrer. isso. Quem é Olho que por olho, dente por dente. Roubou quarta mão. repete, Gabriel? É assim, ó, se você matou, você morre. Não foi com a mão que você pegou? Então é a mão que você vai perder. Exatamente. Olha só, gente. Vocês não estão aprendendo números babilônicos? Olho por olho e dente por dente. Claro, Sora, a gente tá assim. Então, imagina Tá, assim, agora é a hora. que os babilônicos, eles foram povos que desenvolveram códigos de leis, tá? Que era... Quem já ouviu falar aquela expressão sangue nos olhos? Eu! Claro. Eu fiz. Por quê? Eu tô com sangue nos olhos. Nossa, meu Deus. O tempo todo com meu irmão. Sora, eu tô alegre. Por que que eles Ou eram... às vezes um amigo nosso, meu e do Rafa, ele fica irritando a gente e o Rafa fica com sangue nos olhos. Então, por que que eu tô usando essa expressão? Para vocês lembrarem desse imperador Hammurabi. Porque ele era assim, se você matar, você vai morrer. Entendeu? Se você... Então, assim, ele tinha que ser punido da mesma forma com o crime que ele Da cometeu. mesma pena que ele cometeu. E se você mijar na rua? Eles mijam em você? Mas seria uma coisa assim, só. Mas seria uma coisa assim, Sora. O cara foi lá e matou. Alguém matou ele pra ele morrer, claro. Daí a pessoa que matou vai ter que morrer e vai indo. Não acaba. Não, mas aí era assim. Assim, o que morresse, ele estava sendo penalizado pelo crime dele. Então, quem matou ele não estava cometendo um outro crime, ele estava cumprindo a lei. Ô, Sora, ia ter um cara específico, tipo, o rei. Ele não ia ser penalizado por isso. Mano, eu tô imaginando um cara barbudão chegando lá. Você matou, agora eu vou te metralhar. Vamos voltar para o questionamento do Rafael. Rafa, código de leis. Então, nós estamos falando aqui de leis que regiam uma sociedade. Então, essa questão que você colocou, digamos que assim, é moral, é algo, né? Poxa, uma coisa desagradável. Então, nós estamos falando de códigos de lei, tá? Que ele desenvolveu. Não deixa de ser uma pessoa muito inteligente. Por quê? Você criar um conjunto de leis e normas para uma sociedade inteira obedecer, deve ser muito trabalhoso. Vou dar um exemplo prático para vocês. Nós tivemos que obedecer à quarentena. Alguém colocou essa ordem e todo mundo teve que obedecer. Ou alguém falou, eu vou para a escola do mesmo jeito, eu vou abrir a minha lojinha do mesmo jeito. Aconteceu. Presa. Não pode. Por quê? Porque nós estamos sujeitos às autoridades. Então, quando a autoridade estabelecer, nós temos que obedecer. Nós não podemos viver fazendo tudo que nós quisermos, do jeito que a gente quiser. Não, nós temos que obedecer às autoridades. E as autoridades, elas podem começar Verdade. nos pequenos... O princípio da autoridade, ela começa dentro da nossa casa, respeitando nossos pais, depois a escola, o professor, depois o trabalho, o chefe, certo? Respeitar outros níveis de autoridade. Então, nós estamos falando dos babilônicos, que ele criou essa lei. Bom, Pro, sabe uma coisa que eu acabei de pensar? Naquela época, por exemplo, roubar era a mesma coisa que matar, porque a pessoa vai arrancar sua mão fora, sua mão tem um monte de vezes e ia morrer. Não, cauteriza, não morre não. Tem muita gente que vive sem mão, sem dedo. Os assírios, gente, quando eu falei sangue nos olhos, na verdade, estava querendo se referir aos assírios. Por quê? Porque eles eram guerreiros.
eles eram militares e eles eram muito brutos, muito cruéis. Eles eram, nossa, verdadeiros Professora, eram essa bravos. vez nos assírios, meu Deus, não ia ter nem mais povo. Os assírios, eles eram tão brutais que se eles iam conquistar uma cidade, alguma coisa, eles matavam todo mundo, matavam crianças, bebezinhos, animais, não sobrava nada no caminho Que deles. dó, Sora. Ô, Exatamente. louco, pelo menos as crianças e os Faz bebezinhos uma eram pra deixar Ainda vivo. bem que morreu, né, Pro? Faz uma associação aí, né? Assírios assassinos, tipo assim, sabe? Para vocês lembrarem depois, quando forem responder alguma pergunta sobre esse. Mas, ô, Pro, os sírios é tudo de boa, né? Lá na Síria é mó de boa. Não, nós estamos falando dos primeiros povos que surgiram na Mesopotâmia. Mas os assírios não viraram sírios? Não sei te responder essa pergunta agora, Gabriel. Eu acredito que estão na mesma região ali, né? Olha um exemplo aqui da escrita cuneiforme. Quem fez a escrita cuneiforme? Os sumérios. Isso, sumérios. Então, o que é isso, gente? É uma tentativa de colocar a fala, transformar a fala em escrita. Nada Pro, mais é tipo aquele negócio rupestre. de comunicação. Desenho rupestre, é tipo isso? Desenho rupestre. Sim. Sim. Muito bom. Temos mais alguns exemplos. Olha esse daqui. Parem de rabiscar minha tela. Aqui nós estamos falando dos babilônicos, né? Do Hammurabi. Tem uma pedra aqui e era ele escrevendo as leis, tá vendo? Então, é só uma representação. Eu preciso falar uma corridinha aqui, tem bastante coisa ainda. Aqui nós podemos ver um exemplo dos sumérios, da irrigação, né, de como eles cresceram. E aqui, gente, aquele povo sangue nos olhos que matava todo mundo. Sangue nos olhos. Isso. Ô, Pro, qual que é a página? Acho que eu me perdi. 144. Obrigada. Mas não... Ah, tá. Gente, Ah, então eu tô certo. Então eu tô certo. quando a gente fala aqui de babilônicos, como que eles chamam, do Hammurabi, nós estamos falando de uma civilização, de um povo que desenvolveu um grande centro econômico, desenvolveu todo um projeto científico, escolar. Eles eram muito inteligentes. Essa foto acho que faz referência a isso, ao tamanho da sociedade que eles desenvolveram. Tá? Lembrando dos primeiros povos. Oi. Os sumérios viraram babilônicos e depois os babilônicos viraram assírios? Não, Gabriel, cada um é um povo diferente. Cada um. Caramba, achei que um tinha virado o outro. Só que, pelo que eu penso, era assim. Era tudo... Era esses três. Só que daí virou só um, porque os assírios mataram o povo inteiro dos outros dois. Eu penso assim. Até assim, né? Eu não vou falar baseado em certeza absoluta, porque a Pro não sabe, né? Mas nós temos aqui essa região do Iraque, tem vários povos aqui, tá vendo? Eu não sei dizer para vocês quais são, mas tem alguns povos aqui que eles são os homens bomba de hoje em dia, sabe essas coisas? Uhum. Por quê? O Iraque, Sora. O Iraque, então, mas aí tem aqui. Sim, o Iraque como país, né? Qual região específica isso é mais forte, assim, eu não sei, né? O que é zona neutra? Ai, Gabriel, isso é outra matéria. Isso é Cadê? Isso é confronto, Uhum. sabe, de coisa atual. Não vamos entrar nisso agora. Então, aqui, são povos que ficou essa herança de quem? Dos assírios. Ficou essa herança de um povo sangue nos olhos, como a gente diz, né? Bom,
Então, tá aqui. Esses povos deram grande importância à religião. E como no Egito, seus governantes desempenharam um papel político e religioso. Bom, assim como no Egito, que acreditava em vários deuses, os sumérios, os babilônicos e os assírios também acreditavam em vários deuses. Gente, tem alguém que até aqui não está entendendo nada do que eu estou falando? Ou quer fazer alguma pergunta, ou quer tirar alguma dúvida? Assim. Vocês estão se situando? Estão entendendo Eu o que eu tô falando? Está entendendo, Luísa? tô entendendo, Sora. Tá entendendo? Sim. A Ana Luísa não tá aí. A Ana Luísa está aí sim, né? Ana Luísa está na aula? Deixa eu ver. Ela tá, Pro, eu vi ela. Tá. Ah, ela tá sim, Pro. Ela tá. Por que eu não abro o microfone? O que nós estamos falando? Gente, o que nós estamos falando? Das primeiras civilizações, Politeísmo. dos povos que surgiram no início da história, tá? É fundamental. Cara, não é dos povos da Mesopotâmia? Sim, nós estamos falando agora da Mesopotâmia, mas na matéria de história, nós estamos falando de todos os primeiros, de todos não, dos mais importantes povos que surgiram no começo de todas as coisas. Então, nós já falamos sobre o Egito, agora a Mesopotâmia, e a próxima aula vai ser os gregos. Gregos, romanos. Tá? É importante que vocês entendam essa base, tá bom? Eu tive algumas notinhas um pouco mais baixas, porque talvez ficou alguma dúvida, mas eu queria que vocês aproveitassem esse momento para tirar dúvida, para questionar, para entender, tá? Então, vamos aqui. O que é o politeísmo? O politeísmo é a crença em vários deuses. Então, esses povos e os egípcios acreditavam em vários deuses. E quem acredita em um Deus só? Como chama? A gente. Como chama? Cristão. Jesus. Deus. Cristão. Não, Jesus. não. Politeísmo é a crença em vários deuses. E um Deus só? Tem nome? Tem. Sabia, não? E quem não acredita em Deus nenhum? É um sem cultura. Nenhum Não. Deus. Ateu. Ateu. Quem falou ateu? Cristão. E quem acredita em um único só Deus? Como chama? Zigurates. Não. É o monoteísmo. Monoteísmo. Ah, faz sentido. Monoteísmo. Mono. Isso. Sabia que Mono, faz sentido. Monossílaba. Uma sílaba. Então, esses povos, eles eram politeístas. E zigurates, é isso aí que vocês estão vendo, ó. O zigurate é um templo mesopotâmico. Eu acho que essa foto aqui, a gente vê ó. Tá vendo aqui? Nossa, tem- Pro, deve ter demorado uns 50 anos para construir isso. Pelo amor de Deus. Tá? O zigurate é um templo que eles cultuavam aos deuses que eles acreditavam. Tá? Eles tinham de 3 a 7 níveis. Tá? Pessoal, estudar a história de outros povos enriquece o nosso conhecimento, sabe? É a nossa cultura. Eu particularmente gosto muito de estudar como que começou as coisas, por que que elas são do jeito que são, é a base para nós. Isso que vocês estão vendo nessa aula de história é a base para vocês de outros conhecimentos que virão lá na frente. É uma base, é importantíssimo. Eu sempre me questiono, mas por que? Quem começou? Da onde surgiu? Mas por que que é assim? Então, quando você estuda o começo de todas as coisas, por isso que eu falei, a África é o berço da humanidade. Porque quando você entende isso, você sabe que naquela região começaram a surgir as pessoas.
Por quê? Porque a história nos conta isso, os registros contam isso, certo? E aí, de lá, começou então a existir povos. Então, estudar a história, estudar a cultura de outros, até hoje, eu sou apaixonada pela cultura, por outras culturas. As minhas redes sociais, eu sempre sigo um alemão, inglês, francês. Eu sempre sigo essas pessoas. Por quê? Porque eu ver um pouco da cultura deles é algo que eu acho muito legal. Não sou muito fã da cultura asiática, porque eu acho muito difícil para mim. Mas também sigo ai, meu Deus do céu. Agora eu sigo o time. Time. Ô, Pro, eu tenho uma pergunta que eu acho que só quando eu for pra João de Deus eu vou poder, vou ter resposta. Ai, meu Deus. Então é melhor te perguntar para ele, então. É. Tá. Quer perguntar ou não? Eu quero. Adão e Eva, de que povo era? Brasileiro. Adão e Eva? Tipo, que país eles eram? Da onde vieram todas as pessoas que nós estamos estudando? Da África? Da África. Então, os registros vão dizer que eles vieram dessa região. Tá? Os registros, só que ninguém vai saber se é verdade ou é mentira. São teorias. São teorias, tá? Como que Adão e Eva é uma teoria do criacionismo, certo? Então, quem acredita no criacionismo, que o homem veio de Deus, vai imaginar, então vai construir isso na mente. Como que você pode imaginar a outras teorias de como que o homem, onde veio o ser humano, tá entendendo? Então, assim, eu não sei dizer exatamente, Gabriel, se esse casal, exatamente de lá. Eu sei te dizer que a história, ela comprova que o ser humano, as sociedades, as primeiras que existiram, deu-se nessa região. Então, a gente imagina, se as primeiras que existiram estavam por ali, então eu acredito que eles também estavam. É uma associação. Ok? Muito bom. Sim, Sim. acabou a sua aula? Obrigada. Não, nós vamos para o questionário. Tá? Nós vamos para o questionário. Tá aqui. Não. Tá. Espera que eu tenho que voltar aqui. E eu tive que dar uma adiantadinha para falar, não ficar muito para dar tempo. Não é esse. Esse daqui. Espera aí que a minha janela não está aparecendo, não sei por quê. Agora eu O achei. que eu faço, Sura? Não, já vai abrir, ó. Só que eu preciso vir aqui para semana 1. A gente vai fazer da semana 1, Sura? Vamos fazer as 3. Tentativas 80? Mas essa aqui não sei por que tá assim. Você hackeou, Sura? É porque, como eu coloco na aula várias vezes, eu acho que ficou... Vamos lá, cultura. Professora Lilian Ruiz, da Escola Objetivo de Itupeva, hackeou o sistema da Escola Objetivo de Itupeva. Vai virar manchete do jornal. Qual é a resposta certa dessa pergunta? Cultura. É o jeito do homem tornando importantes que os outros? Não. Não, É o jeito de ser de cada civilização, diferenciando-as entre si. isso que eu ia falar. Peraí, deixa eu arrumar essa janela aqui que ela fica aparecendo onde não deve. Repete. O C. Não, o D. O D. Jeito de ser cada civilização. Ai, cadê a página? Aqui. O jeito de ser cada civilização, diferenciando-as entre si. O jeito de ser de cada civilização, diferenciando-as entre si. 2. São exemplos de símbolos culturais brasileiros. Qual é? Cristo Redentor, bandeira do Brasil e futebol. Futebol. Muito bem. Cristo Redentor.
Bandeira do Brasil e futebol. Ótimo. Não, a de NASA daí já é outra coisa. É. Pois e o cara coloca a Torre Eiffel ou Estátua da Liberdade lá, né? Diversidade cultural se refere Aos diferentes costumes de uma sociedade, como alimentação, língua, arte, religião e música. isso mesmo. Aos diferentes costumes de uma sociedade, como alimentação, língua, arte e religião. 4. Os povos antigos acreditavam que todas as mudanças ocorridas na natureza ocorriam. Por que eles acreditavam? Devido às forças da natureza e dos deuses específicos. Nossa, a gente Mesmo. nem viu a professora. Devido às forças, ótimo. 5. A comida típica brasileira é Feijoada. feijoada. Muito bem. Vamos para a semana. Doutora, eu fui na... Cachorro quente. Você tem até o 7? Já tudo feito. Não, acho que só tem só. Para de riscar a tela. Sora, da primeira semana eu acertei todas. Ó, Eu quem tá aqui? também. Ai, gente. Também. Mumificação é um privilégio de faraós. Acertou tudo. Faraós. Vamos começar na primeira. Ah, a gente não... Continha textos, orações. Opa. Aqui, Pela vamos começar na 1. O Estado egípcio era comandado pelo Faraó. faraó, né, gente? Salá. 2. Qual faraó? Os egípcios, tudo que acontecia na natureza era explicado Pela religião. Essa daí pegou alguns. Pela religião. E eu até falei, né? Tudo. Eles escutavam um trovão, eles não sabiam explicar que era um O Deus do trovão. Então, eles falavam, o Deus do trovão. Tinha um vento forte, é o Deus do vento. Então, tudo eles criavam um Deus. Por isso que se você for estudar mitologia, né? Mitologia grega, você vai ver muitos seres que foram criados. Os egípcios, no caso dos egípcios, tudo era Deus. Então, para os egípcios, tudo que acontecia na natureza era explicado pela religião. Tá bom? Vamos para o próximo. Foi? Não, né? Aqui. Não foi. Foi. Pra mim ainda Ah, não não. Os egípcios eram trabalhadores Muito Criativos e habilidosos. Criativos habilidosos que projetaram lindas construções em Deus. a letra C. Assessora, resumindo. Muito criativos e habilidosos, projetaram lindas construções em honra aos deuses e faraós. 4. O livro dos mortos continha... O que tinha no livro dos mortos? Textos, orações, hinos, frases e leis de ordem moral. Isso. Esse eu pensei no que você disse, professora, que a resposta mais Completa. completa. Muito bem. Agora, na maioria eu tô pensando nisso. Vamos lá. 4. A mumificação era um privilégio de Faraós. Esse eu errei. faraós. Doutora, sabe o que eu pensei? Eu pensei assim, ó, tipo, quem é de um maior nível para ter a mumificação? Faraó. Porque falaram que só os Também é privilegiados. assim. Você já viu? Que é os faraós que fica, tipo, lá, naqueles negócios lá. É verdade. Vamos ver. Zigurates eram. Não, deixa eu colocar cada um. 1. A Mesopotâmia era uma região que ficava entre Os rios Tigre e Eufrates. Aí, É negro e mediterrâneo. Nem um pouco. Rios Não. Tigre e Eufrates. isso. O amarelo. Tigre e Eufrates. Rio
Isso, Tigre e Eufrates. 2. Os povos que se fixaram na Mesopotâmia foram Os Quais- Sumérios, babilônios, Sumérios, babilônicos e assírios. Sumérios, babilônicos e Babilônicos e assírios. tá? Não é que um veio do outro, um veio do outro. Não, são povos distintos, tá? São povos distintos. não Então, é que o Assírios vai é um povo. Babilônico, Não, a última já é brincadeira aí. E colocaram só pra brincar. essa é 4, teve alguns que se confundiram. Achei que é na 3, É a 3. Produzir um complexo sistema Sistema de controle de água. de controle de águas, barragem, diques e desenvolvimento da escrita cuneiforme. Isso. Os sumérios, eles desenvolveram um sistema de controle de água, de barragem e a escrita cuneiforme. Muito bem. Politeísmo, gente. O que é um politeísmo? É um sistema religioso que consiste A crença de diversos deuses. na crença em um Deus. Não! Da crença em diversos deuses. Na crença de diversos deuses. Muito bem. Muito bem. De uma forma geral, vocês estão errando ou acertando? Acertei, pro! Eu tô acertando tudo, Sora. Acertando, senhor. Tá. É a A, não é? Errou alguma. Vamos lá, os zigurates. Os zigurates eram aquele prédio que vocês Lugares que recebiam os deuses quando eles desciam a terra, né? Gente, onde os faraós eram enterrados? Aonde os faraós eram enterrados? Nas coisinhas Nas lá. pirâmides. Nos Nas coisinhos, Tumbatá. nas pirâmides, Pirâmides. né? Então, os zigurates Espaço para as festas dos faraós. eram lugares para receber os deuses quando eles desciam à terra. Sora, e a D? Onde os deuses podiam descer? Não, era o E. Olha o E. Onde os deuses podiam descansar. Olha o E. Ah, descansar. Desculpa, Sora. É, O E era o espaço para festas dos faraós. Mas só tinha um faraó, não tinha? Não. não, ao longo dos anos foi morrendo um, tem o outro, e morria um, já tinha outro, morria um, entendeu? Por isso que faraós no plural. Vamos voltar aqui. Gente, de uma forma geral, alguém tá com alguma dúvida dessa matéria? Por quê? Na Eu não próxima, tô com nenhuma. tá? Bom, Show! para pegar agora nessas 4 semanas, deu para vocês entenderem como que funciona o estudo. Qual que é a minha dica? Assistam a aula, faz exercício da apostila se tiver. Vai fazer o questionário, não chuta a resposta, não faz sem ter certeza, para você não tirar nota baixa. Tá? Só responde o questionário com certeza do que você está fazendo, para não ficar sem nota. Tá bom? Prova do livro, então, vai ficar durante as 4 semanas disponível. Ô, Sora, mas mostra aí, por favor, se tá no... Tchau. Vamos ver. Pode sair? Ah, não. Não, espera. É que o Arthur falou tchau, eu já pensei. Não, tô brincando. Tô aqui, Sora. É você que já fez o livro. Sora, tá na semana 5, vai na 5. Aí vai estar lá a prova do livro. Aí, ó, sobe, Sora, atividade avaliativa do livro, sobe. Ah, tá aqui, Isabela. 5, ó, atividade avaliativa, livro 5. Ah, tem 2 atividades avaliativas. Ah, tá bom. Não, Tá é bom. uma só. Obrigada, Sora. Ô, Sora, a próxima prova do livro vai ser que dia? É na semana... Deixa eu olhar aqui. Se não me falha a memória, é na semana 9 ou 10. Deixa eu ver.
Sora, tem 10 questões a prova do livro? 10. Mas olha, eu vou falar uma coisa. Minha vontade é de fazer umas 20 questões, porque 10 questões. Não, 20 é pouquinho. Professora, meu, eu não tive dúvida nenhuma, era muito simples. Eu nem li o livro de novo. Vai ser na semana 9. Na semana 9 vai entrar a prova do livro O Pequeno Príncipe. Aí o Davi... Professor, um montão de gente. Eu vou ver para você, em relação a esse livro, como vai ser. Mas Saiu. eu acredito que o segundo livro vai precisar fazer a prova também. E o livro é O Pequeno Príncipe. Mas depois eu mando pelo WhatsApp para você. Não sei se você já leu, se alguém te deu lista de material na escola. Já li várias vezes. Lá tinha... Eu já vi o filme, eu não li assim o livro. Eu também já vi o filme. Quando a Proana me deu, eu não cheguei a ler, não conta pra ela, tá? Quem pode explicar para o Davi que todo bimestre a gente tem um livro? Felicidade não tem cor. A avaliativa do livro é de qual livro? Ah, não me diga. É de A Felicidade Não Tem Cor, Luísa. Isso. Davi, então a gente tem, todo bimestre a gente tem um livro que a gente lê e faz uma atividade dele. Então, o que eles estão fazendo? Eles estão fazendo do livro referente ao primeiro bimestre, tá? Vai entrar agora. Mas vai entrar também o do segundo bimestre. A prova é boa, porque no terceiro ano era resumo e era chato. Ai, Matheus, tudo isso é vontade de me abandonar. Verdade. Tinha do livro. Meu Deus, o terceiro ano era insuportável, prova do livro. Eu só tirava 7. Tira esse negócio de prova. Não é prova, é atividade. É só pra gente conversar. Gente, tem que... Avaliativa. Eu temia, Sora, a prova, juro. Não, Sora, é porque eu tenho futebol, cara, 4 horas. Pode ir lá, Matheus, para estar liberado. Pode ir, Gá. Eu também tenho futebol, Pro. Eu também Eu tenho que fazer um... Sora, eu só vou fazer aula de música. Vai ter aula de Pra música? mim, fazer 5 matérias em um dia. Aí eu só vou ter 4. nenhuma ainda. Eu fiz tudo. Eu fiz 4. Eu já peguei 4 lá. Sora, aí amanhã aqui. Amanhã eu vou fazer mais 3 e vou fazer 2 outro dia. Pra pelo menos eu acho que eu vou ficar com coisa pra fazer. Não tem 9. Eu tava olhando aqui. Eu já fiz 4. Hoje eu vou fazer mais música. Amanhã eu vou fazer inglês, matemática e educação física. Aí vai sobrar 2. Se eu fizer tudo isso de aula, Uma. você explode. Não, Sora, não dá nada, Isabela. Eu já fiz 4 hoje. Nossa, você tá doido. Você já fez 4. Você vai fazer 3, aí mais uma. Eu não fiz nem. Nossa, velho. Matheus agora esclareceu com a minha cabeça. Façam no rumo de vocês. Estou olhando aqui o nome do... Tchau. o nome do Pequeno Príncipe, do escritor. Antoine Exupéry. Antônio, Saiu é pra ficar. Pode ir. Gente, Tchau, Sora. Tchau, tchau. Tchau, Sora. Tchau. Tchau. Tchau, Davi. Tchau, Pro.